Olá pessoal, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu sou o Bispo Rosivaldo Melo, pastor da Igreja Apostólica Frutos da Fé, e nós estamos aqui em mais uma leitura diária da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Gênesis e hoje iremos ler e comentar o capítulo 16 do livro de Gênesis. Nós estamos lendo e comentando, tá certo? Todo o livro de Gênesis, e o nosso projeto é ler toda a Bíblia, lendo diariamente e comentando diariamente. Vamos fazer uma oração, vamos nos apresentar ao Senhor nessa noite e vamos pedir para que Deus traga revelação, entendimento, conhecimento para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, lendo a Tua palavra, Senhor, crendo que o Senhor é Deus poderoso e santo, digno de honra, glória, louvor e adoração. Senhor, nesta noite, Pai, vem, Senhor Deus, trazendo a revelação da Tua palavra nessa leitura da Bíblia, Senhor. Eu peço ao Senhor para que o Senhor abra as nossas mentes, que o Teu Espírito nos dê revelação, visão, entendimento, Senhor. Que esta palavra possa estar guardada dentro do nosso coração e que possamos, Senhor, aprender. Traz revelação através do Teu Espírito. Fala conosco que estamos assistindo, Senhor Deus, fazendo esta live e assistindo, e com aqueles que vão vê-la amanhã ou em outros dias. Aonde, Senhor Deus, esta palavra chegar, possa trazer mudança, Senhor Deus, na vida das pessoas e entendimento e conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu me alinhar aqui. Aleluia. Então nós vamos ler o capítulo 16 hoje. E o tema do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 6, é Sara e Agar. E do versículo 7 ao versículo 15 é o anjo. E do versículo 16 até ele mesmo nasce Ismael. Então começa assim. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia que se chamava Agar. O capítulo anterior expõe a fidelidade de Deus. Este capítulo expõe a fidelidade de Abraão. Ok? O capítulo anterior expõe a fidelidade de Deus. Este capítulo expõe a fidelidade de Abraão. Versículo 2. Disse, pois, Sara a Abrão. Preste atenção. Disse, pois, Sarai a Abrão. Ok? Preste atenção. O sentido que ela fala está claramente mostrando que não foi Deus que falava com Abrão, que era a própria Sara que falava, a Sarai, que falava com Abrão. Aleluia. Que era a própria Sarai que falava com Abrão. Não era Deus usando ela, mas sim ela mesma, dela mesma, uma voz interior que falou com Abrão. Eis que o Senhor me tem feito estéril. Olha só, mostra a impaciência de Sarai, devido à incredulidade da carne. Rapidamente e se cansa de esperar pela promessa de Deus. E isso muitas vezes acontece conosco. Muitos de nós rapidamente
nos cansamos de esperar a promessa de Deus, porque muitos de nós queremos que Deus cumpra a promessa que Ele tem na nossa vida no nosso tempo, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E aqui mostra a impaciência de Sara, tá certo? A fala dela, eis que o Senhor me tem feito estéril. Queridos, tudo bem que aqui já fazia muito tempo que Sara pede um filho a Deus. Muitos anos. Sara aqui, ela está beirando aqui os 80 anos, tá certo? Ela beira aqui os 80 anos, talvez um pouco mais de 80 anos, ok? Quando Isaac nasceu, Ismael tinha uns 14 anos, ok? Sara teve Isaac com 90, ok? Com 90. E Ismael tinha 14 anos de idade, mais ou menos, quando Abrão, então tem uns 10 anos, então ela tinha uns 80 anos aqui, mais ou menos, num cálculo por cima, muito ligeiro. Sara aqui tinha uns 80 anos. Fazia 80 anos que ela pedia a Deus um filho. Não é? A gente também não pode chegar e dizer que ela se cansou diante de pouco tempo. Na realidade, foram muitos anos esperando esse filho. Mas o que nós precisamos entender é que existia uma promessa de Deus. Uma coisa é você esperar por algo que Deus não prometeu. E uma coisa é você esperar por algo que Deus prometeu. Então, Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações e que seria alguém gerado, saído de dentro dele, gerado dele. E ela estava aqui impaciente. Ela já não acreditava mais que seria ela a mãe desse filho de Abraão. Então, rapidamente se cansa de esperar pela promessa divina. Olha o que ela diz a Abraão: rogo-te, eu estou ainda no versículo 2, rogo-te que tomes a minha serva. Use a minha serva como mulher para você ter um filho dela. É isso que ela está propondo. O caminho da fé está cheio de dignidade. O caminho da incredulidade está cheio de degradação. Guarda essa frase. O caminho da fé é cheio de dignidade e o caminho da incredulidade é cheio de degradação. Então, olha só, Sara está se humilhando. Sara está sendo humilhada pela sua incredulidade. Ela já não acredita ser capaz de ser a mãe do filho de Abraão, escolhida por Deus. Possivelmente, diz Sara, terei filhos dela. Cansada de esperar, Sarai já não coloca suas esperanças em Deus, e sim na escrava egípcia. Terei filhos dela. E atendeu Abrão ao dito de Sarai. Olha só. O que significa que o patriarca não prestou atenção à voz do Senhor? Então, aqui, quando nós estamos colocando expondo a fidelidade, na realidade, Abrão, neste momento, sabe, ele não está sendo fiel ao Senhor. Ele não prestou atenção à voz do Senhor. Ele simplesmente está fazendo também uma vontade da carne dele. Ele está tentando ajudar Deus a abençoá-lo. Versículo 3. E Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, sua serva egípcia. Olha só. A epístola aos Gálatas declara que Sara e Agar representam dois princípios: o da lei e o da graça. Agar representa a salvação por obras. Sara representa a salvação por fé. Esses princípios se opõem entre si. Se tem obras, não precisa ter fé. Se tem fé, não precisa ter obras. Esse princípio se opõe entre si.
Ismael nasce como resultado do planejamento e da capacidade do homem, são as obras. Isaac nasce como resultado do planejamento e poder de Deus, isso é fé. No nascimento de Ismael, Deus não se envolveu. Já na concepção de Isaac, sim, porque o homem estava morto. Entende? Ali, Abraão já não tinha condição de ter filho. O homem, Abraão, precisou ser ressuscitado por Deus. A mulher Sara precisou ter seus hormônios ativados por Deus. Aleluia. Assim é hoje. Em dia, a salvação pelas obras depende totalmente olha só, a salvação pelas obras depende totalmente da capacidade do homem para obtê-la. A salvação pela fé depende da capacidade de Deus para concedê-la. Sobre uma aliança baseada em obras, Deus se detém com o fim de ver o que pode fazer o homem. Sobre a aliança com base na graça, o homem se detém para ver o que Deus pode fazer. As duas alianças se opõem uma à outra. Tem que ser Agar ou Sara, ou Sarai. Se for Agar, Deus não tem nada a ver com isso. Se for Sara, o homem não tem nada a ver com isso. Entende isso? Graça não depende de homens. Lei depende de homens. Continuando ainda o verso 3. Depois de 10 anos que tinha habitado Abrão na terra de Canaã, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Como já foi dito, 10 é o número da plenitude. É possível que nesse momento Deus já tivesse planejado gerar Isaque. Aleluia. Deus já tivesse planejado gerar Isaque, ou melhor, ainda, quando dos nossos fracassos bloqueiam a fé em relação a Deus. Então, muitas vezes nós esperamos, não é? Nós queremos ajudar Deus a nos abençoar. E sabe o que é que acontece quando a gente faz isso, queridos? Quando a gente tenta simplesmente ajudar Deus, a gente bloqueia a ação de Deus. Porque Deus não precisa que você o ajude. Entende? A parte que nos cabe é crer. E a parte de Deus é agir. Aleluia. Muitas vezes, os nossos fracassos bloqueiam a nossa fé em relação a Deus. Desejar fazer algo em nossa vida. Ou pior ainda, quando demonstramos o aquilo que ele deseja fazer. Versículo 4. Ele, Abrão, coabitou com Agar, a qual concebeu. E quando viu que tinha concebido, olhava com desprezo a sua senhora. Agar começou a agir cruelmente para com Sara, na realidade com desprezo. Lembra quando nós falamos aqui agora há pouco tempo que a fé, o caminho da fé produz dignidade e o caminho das obras produz degradação? Pronto, Sara estava sofrendo a degradação agora. Caminho das obras, caminho da carne. Versículo 5. Então Sarai disse a Abrão: a minha afronta seja sobre ti. Abrão e Sara acreditavam que, por seu plano engenhoso, poderiam, apesar de apressar e levar a cabo a promessa divina. Eles achavam que tinham ajudado Deus, mas criaram um monstro. Às vezes, quando a gente tenta fazer o que é para Deus fazer, em vez de a gente gerar uma bênção, a gente cria monstros.
O resultado foi pior ainda, não é? Se gerou um monstro. Mas melhor seria para Abrão e para o mundo se o menino nunca tivesse nascido. Por quê? Porque toda esta disputa entre muçulmanos e judeus tem origem aqui. Aqui. Quantas pessoas não já foram explodidas por bombas, cristãos assassinados e mortos? Tudo por causa disso aqui. Entende? Mais melhor seria para Abrão e para o mundo que o menino nunca tivesse nascido. É desastroso quando tem algum êxito. Os planos obstinados. É desastroso quando tem algum êxito os planos que são obstinados, realizados sem a bênção de Deus. Continua ainda o versículo 5 e diz: Eu pus a minha serva em teu seio, e vendo ela agora que concebeu, me olha com desprezo, julgue o Senhor entre mim e ti. E é interessante ainda que eu esqueci de comentar, no versículo 5, Sara culpa Abrão, aonde ela foi a grande responsável. No versículo 5 diz, então Sarai disse a Abrão, a minha afronta seja sobre ti. Ou seja, eu estou sofrendo por sua causa. Mas em nenhum momento, querido, Deus ou o próprio Abraão pediu àquela mulher. Mas isso saiu da cabeça de Sara. Respondeu Abrão a Sarai. Aliás, continuando ainda o versículo 5. Eu pus a minha serva em teu seio, e vendo ela agora que concebeu, olha para mim com desprezo, julgue o Senhor entre mim e ti. Sara agora se dá conta do seu engano, mas é muito tarde. As obras da carne e aquilo que foi sem dúvida uma obra da carne, sempre traz a dissensão. Versículo 6. E respondeu Abrão a Sarai, eis aí a tua serva em tua mão. Abraão foi lá, pegou Agar e disse, olha, você não é a minha mulher não, você é serva de Sara, obedeça a ela, senão ela vai fazer com você aquilo que ela quiser. Abrão foi lá e botou Agar no lugar dela. Eis aí a tua serva em tua mão, faz com ela o que te bem parecer. E como Sara a afligia, Sara começou a judiar dela, a afligir, Agar fugiu da sua presença. As escrituras não dizem o que Sara fez, mas provavelmente bateu nela. E ela fugiu da presença de Sara. Versículo 7, do 7 ao 15, o anjo. E achou o anjo do Senhor junto em um bebedouro, no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. Querido, veja como Deus é bom, como Deus é bom. Agar, ela nunca foi projeto de Deus na vida de Abraão. E mesmo ela sem ser projeto de Deus na vida de Abraão, Deus está cuidando de Agar. Sabe, Deus poderia ter deixado Agar ir para o deserto e ela morrer sozinha e o menino no ventre dela morrer também. Mas acontece que Deus, querido, Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão. E Ismael é descendência de Abraão, como os próprios muçulmanos são descendência de Abraão. Por isso, de uma certa forma, eles também estão debaixo da bênção. Existe uma bênção sobre os muçulmanos, isso sem dúvida. Melhor seria que Ismael não tivesse nascido, mas ele nasceu. Sabe, queridos, Deus termina transformando maldição em bênção. Deus poderia ter ignorado Agar, ignorado o menino Ismael em seu ventre. Mas olha o que acontece. E o achou o anjo do Senhor, junto a um bebedouro no deserto, junto à fonte que está no caminho de Sur. Tudo indica que esse anjo do Senhor não é outro senão o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus. Ele foi até Agar. Ele foi até Ismael. Versículo 8. E disse-lhe,
Agar, porque veja só, se fosse Gabriel, ele tinha falado. Se fosse Miguel, ele tinha dito. Como ele não fala, possivelmente pode ter sido o próprio Cristo. Versículo 8. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vens e para onde tu vais? E ela respondeu: Fujo de diante de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o mensageiro do Senhor: Torna-te para tua senhora e te ponha totalmente debaixo das suas mãos. Ou seja, mandou que ela se humilhasse, porque Agar estava soberba. Se Agar não tivesse obedecido, sem dúvida ela teria morrido no deserto. Quando você não obedece à palavra de Deus, não obedece a Jesus, o teu caminho é de morte. Versículo 10. Disse-lhe também o anjo do Senhor, olha que coisa maravilhosa, multiplicarei tanto a tua linhagem, que não será contada por tão numerosa que será. Olha, a bênção de Deus está sobre um erro de Abraão. A bênção de Deus está sobre um erro de Sara. Por isso que eu estou dizendo para você que, mesmo que você aborreça os muçulmanos, eles estão debaixo da bênção de Deus também. Entende? Assim como os judeus debaixo da bênção de Deus. Assim como os cristãos debaixo da bênção de Deus. A diferença é que tanto muçulmanos como judeus e como nós gentios, a igreja, só somos salvos através de Jesus. Mas existe uma bênção de Deus sobre a vida deles. Entretanto, o Senhor não disse nada sobre a fé, porque não havia fé no coração de Agar. E tampouco haveria fé no coração de seu filho Ismael, porque eles não foram gerados pela fé, são gerados pela obra, tá certo? Da carne. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz a um filho, chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Veja como Deus é bom. A culpa da situação de Agar não era de Agar, mas sim de Abraão e Sara. Entretanto, ela perdeu, em última instância, o que o Senhor poderia ter feito por ela, por ter se oposto ao seu plano, que foi Isaque. Ismael quer dizer Deus escuta. Entretanto, isso não tem nada a ver com Ismael, e sim com a situação difícil de Agar. Olha só, querido, Ismael quer dizer Deus escuta. Isaque quer dizer riso, ok? Ismael quer dizer que Deus escutou a aflição e o choro de Agar. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e as mãos de todos contra ele, e diante de todos seus irmãos habitará. Esta revelação, esta predição está perfeitamente relacionada ao povo árabe. Os árabes não podem conviver bem com ninguém no mundo. Sequer podem conviver bem entre si. Os descendentes de Ismael moram distantes de todos os seus irmãos, os israelitas, mas não podem submetê-los e, de fato, nunca poderão submetê-los, porque Israel está na frente dos árabes, né? Na frente dos muçulmanos, enquanto que a igreja está na frente de Israel. Versículo 13. Então chamou o nome do Senhor que com ela falava. Olha só. Então chamou o nome do Senhor que com ela falava. Agar reconheceu o anjo, que era de fato o Senhor. Realmente era o próprio Deus de Abraão
que estava visitando com uma mensagem. Porque entenda, quando a palavra de Deus fala anjo, não está falando sobre anjo propriamente dito, mas está falando sobre mensageiro. Nem todo anjo aqui é anjo de fato, é servo de Deus. Mas esse anjo pode ser o próprio Deus, que é o Cristo, por exemplo, trazendo uma mensagem. Ela reconhece isso. E olha o que ela diz no versículo 13. Tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei também aqui aquela que me vê? Agora deu o nome ao Senhor de Roi, que significa, tu és um Deus que permites que o vejam, um Deus que pode ser visto, um Deus que se revela. Como é óbvio, ela realmente tinha tido uma revelação maravilhosa, mas por desgraça, infelizmente, a obstinação dela sobrecarregava a sua fé. Agar queria que seu filho Ismael fosse o herdeiro da promessa, e é o que até hoje luta, os muçulmanos para isso. Mas o herdeiro da promessa é Isaque. Mas ele não foi destinado para isso. Inclusive, ele iria a tal ponto, como veremos, de tentar matar Isaque. O mesmo acontece com todos os que rejeitam a cruz para seguir as pisadas do mundo, as pisadas de Agar. Então não rejeite a cruz, aceite a cruz, submeta-se a Deus, submeta-se à vontade do Senhor. Versículo 14, pelo qual chamou aquele poço Beer-la-Arroi, eis que está entre Cádiz e Berede. La-Arroi significa o poço do Deus que vive e me vê. Aleluia! Olha aí um nome bom para a célula, hein? Célula La-Arroi, que significa o Deus que vive e me vê. Aleluia! Pensa no nome bom para uma célula? Célula La-Arroi, La-Arroi, ou La-Arroi, que significa o Deus que vive e me vê. Aleluia! Versículo 15. E Agar deu à luz a um filho, e Abrão o chamou o nome do seu filho, que lhe dera de Ismael, não é? Como já dizemos aqui, Ismael quer dizer Deus escuta. Aleluia! Agar, sem dúvida, relatou a Abrão todo o acontecido e colocou-se sobre a autoridade de Sara e parou de olhar para ela de uma forma desprezível, ok? E então Abraão foi cuidadoso, chamando o menino pelo nome que o Senhor deu. Versículo 16, para a gente concluir. E Abrão, da idade de 86 anos, então Sara tinha 10 anos a menos, 76, quando Agar deu à luz a Ismael. Abraão ainda teria que esperar 14 anos, como eu falei para vocês, até que se cumprisse a promessa, até que Isaque nascesse. Como você, tenho me perguntado se este lapso de fé não prolongou o período de espera que se cumprisse, porque talvez o tempo fosse esse. Mas o lapso de fé de Abraão, a infidelidade de Abraão e de Sara, a falta de prestar atenção ao que Deus falou, pode ter gerado esse lapso de tempo, e somente mais 14 anos na frente, Isaque nasceu. Amém, irmãos? Esse foi o capítulo 16 do livro de Gênesis, lido e comentado. Amanhã caminharemos para o capítulo 17 do livro de Gênesis. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha recebido esta palavra. E eu queria concluir dizendo o seguinte, preste atenção. Algo que existe uma diferença naquilo que é gerado pela fé e naquilo que é gerado pela força humana, tá? O que é gerado pela fé, Deus abençoa. O que é gerado pela força humana, Deus não tem parte com isso. Ismael é o produto
da força humana, enquanto que Isaac é produto da fé, tá? Então, produto da fé, Deus faz, Deus age. Eu disse uma frase muito interessante, não é? Quando é produto, quando é produto da obra, tá certo? Das mãos do homem, então Deus para e espera o que o homem vai fazer. E quando é produto da fé, é o homem que para e espera o que Deus vai fazer. Eu particularmente espero sempre ver o que Deus vai fazer. E eu não quero que Deus pare e ele fique observando o que eu vou fazer. Porque aquilo que eu vou fazer, com certeza, nunca vai se comparar àquilo que Deus faz. Amém? Então deixe assumir o controle da tua vida, deixe Deus assumir o controle da tua vida, deixe Deus fazer o que precisa ser feito, e aquilo que será gerado pela fé vai com certeza fazer diferença na tua vida e vai te abençoar. Então eu queria que você curtisse esse vídeo. Quando eu publicar, curta novamente, compartilhe para outras pessoas, fale dessa leitura da Bíblia, que nós estamos comentando versículo a versículo, e eu tenho certeza absoluta, em nome de Jesus, que muitas pessoas vão compreender mais a palavra e vão aprender. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.